Vamos respirando calmamente, todos juntos. Isso, sintam-se. Uma coisa que é importante a gente ver. A meditação vai nos trazer muita alegria. Aliás, a Sueli mostrou muito bem isso, né? É engraçado que com a prática da meditação, tudo, a gente vai ficando tão tranquilo, feliz mesmo, né? Que uma vez o meu marido me disse, né? Porque eu sempre estava bem, né? Ele olhou para mim e falou assim, nossa, você se diverte até olhando para uma parede, né? E só que se a gente olhar para a parede, na realidade, olhando para dentro de nós mesmos, a gente pode ficar alegre, sim. E a aula de hoje, ela é fundamental para entender todo o processo da meditação. Nós vamos aprender o princípio operacional básico da meditação. Se vocês entenderem bem esse processo, vai facilitar muito tudo que vocês vão fazer daqui para frente. Vocês precisam ter isso em mente. Como é que funciona a meditação? Para vocês perceberem quando estão meditando, quando não estão meditando. E uma das coisas muito importantes a respeito da meditação, ela só pode ser autoinduzida. Existe uma técnica, vocês vão aprender a técnica. Existem muitas técnicas, eu vou dar muitas técnicas para vocês. Todas obedecendo a esse princípio operacional básico. Por que eu vou dar muitas técnicas? Porque, a princípio, você pode se identificar com uma ou se identificar mais com outra. Então, para todos os tipos de pessoas, há tipos de meditação. E você pode realmente encontrar a meditação que é ideal para você neste momento. Não é a ideal para você para o resto da vida. Tá? Para o seu momento, para o momento que você está vivenciando. Tá? E autoinduzida. Por quê? Porque você vai estar entrando num determinado estado em que você precisa estar com as rédeas. Então, não existe meditação conduzida, só autoconduzida, tá? Essas meditações conduzidas, elas normalmente te levam o quê? A um estado de relaxamento. Então, eu vou dizer que são ruins? Não, não são ruins. Mas não é o processo que nós vamos ver hoje, tá ok? Então, para ajudar nisso, eu vou colocar aqui uns slides para nos ajudar. Isso. Olha só, a gente vai começar justamente pela respiração. Ela é fundamental, gente. Por isso que no primeiro dia de aula eu já dei uma respiração para vocês. Vai ser a nossa primeira âncora. Porque, aliás, só de respiração nós vamos trabalhar a aula que vem. Vai ser toda baseada na respiração. Por isso, hoje eu vou falar pouquinho sobre a respiração. Só para as coisas básicas ligadas à respiração. Então, vocês já começaram essa semana a fazer a respiração e a contagem da respiração.
Primeira coisa, respiração tem que ser nasal. É fundamental, gente. Essa história de inspirar pelo nariz e soltar pela boca não existe. O que foi feito para respirar? As narinas. Então, é pelas narinas que nós vamos respirar. E por incrível que pareça, quantas e quantas vezes eu sei que a pessoa assistiu essa aula, aí depois ela chega e fala assim, posso soltar o ar pela boca? É pela boca que a gente solta? Não, não é pela boca, é só pelo nariz. Inspira e expira pelo nariz. Tá? Porque é um processo fisiológico, inclusive, importante. Porque na inspiração, nós fazemos a limpeza do ar inspirado. Nós aquecemos o ar. Então, ele vai chegar nos pulmões na temperatura do nosso corpo. E limpo. Agora, se nós limpamos o ar ao inspirar, onde é que vai ficar a sujeira? Hã? Como é que vai ser isso? O que acontece? Prestem atenção quando vocês inspiram e expiram. E vejam que horas que a narina fica mais aberta e mais fechada. Reparem que ao inspirar, a narina fica mais fechada. Ao expirar, a narina fica mais aberta. O que está acontecendo? Quando inspiramos, fica mais fechada para que aqueles pelinhos que a gente tem, que são chamados cílios, retenham toda a sujeirinha que estiver no ar. E o ar fica aquecido. Agora, ao expirar, se abre. Então, esses sinos que nós temos, o que são os sinos? São ocos. Eles fazem parte do sistema respiratório, mas para que o ar passe por ali e fique mais aquecido, todo um processo. Então, ali também ficam retidos bactérias, né? E ao expirar, nós estamos soltando muito gás carbônico. Então, tudo ali se abre para que esse gás carbônico higienize os sinos, as narinas, tudo é higienizado pelo gás carbônico. Então, o processo respiratório depende da inspiração e da expiração, tá? Então, falando de forma assim, mais simples possível é isso. Então, ao inspirar, nós limpamos o ar. Ao expirar, nós limpamos as vias respiratórias. Higienizamos, tá? Então, a respiração precisa ser abdominal. Olha um gatinho respirando, o cachorro, o bebê. Todos aqueles que estão mais ligados à natureza respiram movimentando o abdômen, a respiração diafragmática. O diafragma desce para encher os pulmões, quando o diafragma desce, o abdômen expande. Aí, ao encolher o abdômen, o diafragma é empurrado para cima, os pulmões esvaziam. Para ficar mais fácil, a gente pode pensar o quê? Que o ar está indo para a barriga. Então, os pulmões estão no abdômen, você inspira dilatando o abdômen, expira comprimindo, tá? Então, apenas para ficar mais fácil essa visualização. Ela precisa ser silenciosa, ou seja, quem está do seu lado não deve ouvir sua respiração, tá? Então, respiração silenciosa. Respiração lenta. Lembra? Inspirar em 3 tempos, expirar em 6 tempos. Inspira. 1, 2, 3. Expira.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E continua. Logicamente, vocês vão acompanhar de acordo com o que vocês vão tendo possibilidade. No começo pode ser 3, 3, depois 3, 4, 3, 5, né? Então, vamos para que ela seja lenta. E harmônica. O que é a respiração harmônica? Uma respiração com ritmo. Por isso que a gente está dando o ritmo. Inspire em 3 tempos, expire em 6 tempos. Tá? E vamos ver agora qual é o princípio operacional básico da meditação. Ou seja, como é que a meditação funciona? Ela funciona através, inicialmente, de uma âncora. Para que a âncora serve? Né? O navio joga a âncora para que ele fique parado no lugar, para que ele não saia por aí, né? Navegando. Na hora que ele tem que parar, ele joga uma âncora. Então, a âncora é justamente nossa focalização de consciência. Ou seja, vocês já estão usando 2 âncoras. Vocês estão usando como âncora a respiração, ou seja, estão prestando atenção na respiração. Estão prestando atenção que a respiração é abdominal, lenta, calma, né? Então, prestando atenção no movimento do abdômen, na respiração, e estão fazendo uma contagem da respiração. 2 âncoras. Prestar atenção na respiração e fazer a contagem da respiração. Tá? Então, isso é o foco, é aquela focalização que nós colocamos a nossa consciência, deixando tudo mais de lado. Com isso vai acontecer o quê? Vai haver uma redução de envolvimento de tudo aquilo que está à sua volta. Né? Aquele barulhinho lá já não está mais te incomodando, porque você está ali, firme na sua âncora. Está firme aí, no caso das 2 âncoras que eu falei, na sua respiração e na contagem. Aí você começa a não prestar atenção em mais nada, a não ser nisso. Isso já vai dando um relaxamento muscular e vai levando a um relaxamento da lógica. Veja bem, não é redução da lógica, que eu não sei modificar isso aqui, tá? É relaxamento da lógica. Esse relaxamento da lógica é justamente o auge da meditação. É quando a gente atinge a redução da lógica que a gente está num processo meditativo. Tá? Só que acontece o seguinte, a nossa mente, ela é muito poderosa. Essa redução da lógica faz com que a mente fale, peraí, eu estou perdendo o poder sobre essa pessoa que eu preciso cuidar, eu preciso proteger, eu preciso comandar, né? Porque geralmente a nossa mente é que comanda tudo. Lembra o que eu falei? Nós não somos o nosso corpo, também não somos a nossa mente. Então, nós estamos além disso. Aí, a nossa mente dá um jeitinho de pegar o controle de novo. Aí acontece o quê? A perda do relaxamento da lógica. Como é que você não percebe isso acontecer, gente? Não percebe. Quando você percebe, você está lá prestando atenção na sua respiração, na contagem, e quando viu, de repente, vocês já foram embora. Vocês já estão pensando no que vocês têm para fazer amanhã, estão lembrando do que aconteceu hoje, estão lembrando da notícia que vocês viram na televisão,
Mas vocês não perceberam isso. Aí, de repente, você fala, puxa, né? Saí, né? Percebeu que aconteceu isso, porque vai acontecer. Se vocês fizeram o exercício que eu dei, vocês aconteceu isso 1000 vezes naqueles minutos que vocês ficaram. Aí o que vocês vão fazer? Simplesmente vão voltar para a âncora. Porque é esse processo, é isso que acontece. Então, é importante que vocês percebam isso. Fiquem na âncora. Isso vai fazer com que vocês vão relaxando, inclusive vai reduzir, vai havendo uma redução da lógica. Aí, quando vocês conseguem isso, vocês perdem esse relaxamento da lógica. O seu pensamento vai embora, leva você embora. Aí, uma tendência é a gente ficar com raiva, falar assim, puxa vida, não consegui. De novo. Isso é que a gente tem que evitar ao máximo. Percebeu que você perdeu o relaxamento da lógica, você vai voltar para a âncora. Pronto. Esse processo aí é o princípio básico da meditação. Você está meditando. E cada vez você vai podendo ficar um pouquinho mais tempo no relaxamento da lógica, mas vai perder esse relaxamento. Tá ok? Vamos lá. O que é esse relaxamento da lógica? É um estado modificado de consciência. Com a prática, você vai perceber que esse estado modificado de consciência vai te fazer entrar em uma outra dimensão. Você vai, quanto mais vocês relaxarem, quanto mais vocês se entregarem, mais esse estado modificado de consciência vai se estabilizando. Ele é um estado de autopercepção que não é sensorial e sem a participação da lógica. Isso vocês vão entender um pouquinho, daqui a pouquinho, quando eu falar como é que a gente atinge o relaxamento da lógica, tá? E é um estado de pura existência. Que isso traz um bem-estar indescritível. E aí vem todas aquelas narrações que a gente ouve falar sobre a meditação. E isso é pessoal, cada um vai sentir de um jeito. Às vezes você vai ouvir o que uma pessoa está falando a respeito disso, fala assim, puxa, mas isso aí nunca aconteceu comigo. Mas também o que aconteceu com você é diferente do que aconteceu com outra pessoa. Para cada um vai ser de um jeito. Mas o princípio básico é esse aí. Tá? Isso é que é importante ver. Como é que a gente atinge o relaxamento da lógica? Olha lá os pensamentos acontecer, olha a bagunça dos pensamentos, né? Como é que eu vou atingir esse relaxamento da lógica? Primeiramente, nós vamos parar de analisar as coisas. Não analise nada. Não é chegar assim e falar assim, ah, tá, eu estou sentindo isso por causa daquilo, porque aquilo lá que a Sheila falou, pronto, você está analisando. Ou seja, você está usando a sua lógica. Você está usando a sua mente. Você não está indo além da mente, porque a análise é uma função lógica. Se eu estou buscando o relaxamento da lógica, eu não posso analisar. Porque analisar é usar a lógica. Não julgar. Às vezes você está, de repente começa a vir um bem-estar muito grande. Aí a tendência nossa é
dizer mentalmente, né? Que delícia. Pronto, julgamento. Você já saiu do estado. No momento em que você pensou que delícia, você já saiu do estado. Porque naquele estado não há pensamento. Por isso, tente se libertar de qualquer tipo de julgamento. E depois da aula passada, já começamos a treinar o não julgamento, né? Não crie expectativas. Essa é uma coisa, assim, fundamental para a gente atingir esse relaxamento da lógica. Porque se você estiver esperando alguma coisa, aí sim que não vai acontecer. Inclusive, eu lembro que teve uma aluna, porque eu falei, às vezes acontece de você atingir um estado maravilhoso. Porque cada dia que você vai fazer a meditação é de um jeito. Porque cada dia você está de um jeito. Então, você faz uma meditação, hoje é de um jeito, amanhã você repete, está diferente. Depois, diferente. De repente, tem um dia que a meditação foi maravilhosa, foi incrível. Aí, no dia seguinte, o que você faz? Você já começa a meditação esperando chegar naquilo ali que você chegou. É uma expectativa. Então, essa expectativa vai bloquear para que você entre no relaxamento da lógica. Né? Teve até uma aluna que comentou comigo que justamente aconteceu isso com ela. Ela queria que acontecesse aquilo maravilhoso que aconteceu, não aconteceu mais, ela parou de meditar. Né? Ela não tinha feito ainda esse curso. Né? Agora, eu acho que talvez uma das partes mais difíceis, não acompanhar a sequência de pensamentos. Lembra que eu falei? Você vai sair do relaxamento da lógica. Quando você vê, você já vai estar entrando naquele pensamento que puxa outro pensamento, que puxa outro pensamento. Então, isso é um processo que acontece. Você vai tentar não acompanhar a sequência de pensamentos. Tá? É fácil de conseguir isso? Não, não é fácil de conseguir isso. É treinamento, é treinamento. Tá dando para acompanhar, pessoal? Veja bem, fique muito claro isso. Vocês vão aprender várias técnicas, vão ter várias âncoras diferentes, tá? E vão chegar ao relaxamento da lógica e vão perder esse relaxamento da lógica e simplesmente vão voltar para a âncora. Simples assim. Isso se chama meditação. Tá? E esse relaxamento da lógica, você vai ficando cada vez mais tempo. E é uma coisa muito interessante, a gente fala relaxamento da lógica, né? Todos os estudos sobre meditação mostrou o quê? Né? Quando se faz aquele mapeamento, né, para ver, há uma intensa atividade no córtex pré-frontal, que ele é responsável justamente pelas funções de atenção, planejamento, expectativas. Tudo isso é feito justamente pelo córtex pré-frontal. Aí fala assim, ué, espera um pouquinho. Se há um aumento dessa atividade, e eu quero justamente sair da lógica, como é que eu estou fazendo isso através justamente dessa parte do meu cérebro que cuida disso? Né? Ou seja, não é lógico isso, aparentemente. Essa é a grande chave
da meditação, porque a nossa mente é poderosíssima. A gente não ouve falar que a gente usa só uma parte da nossa capacidade mental, que a gente só usa um pouquinho dela, né? Então, ela é muito poderosa. E nós estamos dando uma tarefa para a nossa mente. Qual é essa tarefa? Prestar atenção na respiração e na contagem. Ou seja, você está pedindo para o supercomputador fazer uma operaçãozinha minúscula. Você está tentando equilibrar o mundo na ponta de um alfinete. Aí o que acontece? É como se desse um tilt nesse mecanismo todo. É uma alteração do funcionamento e ele simplesmente relaxa. Então, ao mesmo tempo que há uma ativação, essa ativação é tão focada que o próprio cérebro não resiste a isso e entra nesse processo de alteração da consciência. Então, a gente pega justamente a função mais preciosa, né? Em termos de raciocínio, é o córtex pré-frontal. Só que quando a gente faz isso, começa a ativar as outras partes do cérebro, que normalmente não estão ativas. Isso vocês vão aprender mais tarde, tá? Eu só estou dando uns pequenos flashes a respeito, tá? Para quê? Para que vocês persistam, continuem, porque vão chegar. Todos têm a possibilidade de chegar. Eu acho que todos vocês fizeram o teste de estresse, não fizeram? Todo mundo fez. E veja bem, quem fez o teste e atingiu até 49 pontos no teste, não está no estresse normal, está bem, tá? Não há nenhuma preocupação nesse sentido. Quem passou de 50 pontos, chegou até lá os 59 pontos, já está com um estresse, um início de estresse. Não é um estresse grave, mas já está começando um processo de estresse. Passou de 60 pontos, já é um estresse médio. Já é algo com que você deve lidar. Passou de 70 pontos, é um estresse alto. Não vou falar de quem passou de 80. Tá? Gente, isso é sério. Isso pode trazer doenças físicas. Então, vamos reverter tudo isso para principalmente quem deu um número de estresse muito alto. Persistam, tenham força de vontade, saibam, vão melhorar, vão sair desse estado, né? E eu até costumo dizer que é garantia de fábrica, tá? Mas só que para você ter a garantia de fábrica, você tem que usar o equipamento da forma adequada, senão perde a garantia, né? Então, você tem que meditar e começar a fazer isso diariamente, tentando fazer isso pelo menos 5 vezes por semana, tá? E vocês vão aumentando o tempo. E uma coisa, nessa diminuição do alerta, né, que vai acontecendo, há também uma diminuição do metabolismo corporal.
que isso só é atingido depois de horas de sono. Mas conforme você vai adquirindo prática, depois de uns 10, 15 minutos de meditação, você já alcançou essa redução de metabolismo corporal que você atingiria depois de horas de sono. Então, isso provoca um relaxamento muito grande e um retorno às funções corporais muito melhor. Tá bom? Agora eu quero saber se vocês não entenderam alguma coisa, podem fazer pergunta, né? Ou eu expliquei muito bem, ou ninguém entendeu nada, não dá nem para fazer pergunta, né? Às vezes acontece isso, eu vou perguntar o quê? Eu não entendi nada, tá? Vamos, isso, ou levanta a mãozinha, ou liga o som e dá um alô. Espera, Irani levantou a mão. Pode falar, Irani. Então, sobre a respiração, né? Quando você, eu percebo assim, quando eu faço os 3 e mais 6, eu geralmente, se eu fico sem logo inspirar novamente, eu me sinto melhor. Se eu, sabe, estender o tempo entre a nova inspiração, é correto, está certo assim ou não? Irani, se você se sente melhor assim, faça assim. Tá ok? Tudo Ok, bem. obrigada. Mais alguém? Bom, antes que a gente... Eu pode posso falar, fazer uma pergunta para Fátima. você? Espera um pouquinho. A Fátima levantou a mão, depois o Edinaldo, depois a Daniele, depois a Lourdes. Fala, Fátima. Eu vi o resultado dos testes, meu teste ele deu, acho que 49, uma coisa assim, mas eu acho que eu menti. Não, eu menti, porque eu acho que, assim, a menos que a ansiedade e o estresse tenha alguma diferença, porque eu sinto uma ansiedade muito grande. Tudo isso que você diz é a pura verdade, eu tento... Eu vou e volto, é aquele estado de frustração, é mesmo, às vezes eu até, quando eu tenho tempo, eu aumento o tempo da meditação, sabe, porque eu falo, não, eu vou ficar mais 15 minutos, não é possível, eu não consegui nada, enfim, eu acho que a ansiedade é muito grande, sabe, da minha parte, né, e eu acho que a questão é esse teste, eu não sei, eu acho que eu devo ter mentido em alguma hora, porque... Refaça, presta atenção, seja bastante sincera, você não vai mostrar para ninguém. Não, Tá tudo bom? bem. Tá? Mas, olha, faz parte. O início do processo de meditação geralmente é frustrante, tá? Então, por exemplo, é gostoso, por isso que eu dei o relaxamento de 5 minutos, o relaxamento de 10 minutos. Você pode fazer a meditação depois de ouvir o relaxamento. Primeiro, ouve o relaxamento, tá? Se tiver tempo, se tiver vontade. Depois você faz a meditação. E aí já está, a ansiedade já baixou. Mas agora que você sabe o processo, sim, fica tranquila, sabe? Perceber, sair, volta, só, tá? Tudo bem? Obrigada. Edinaldo? Liga o som, Edinaldo. Pronto, não tinha percebido, desculpa. A minha dúvida é a seguinte, com relação à postura, até eu já fiz do ano passado, mas ficou uma dúvida no ar quando eu comecei a praticar. É necessário você ficar assim, geralmente sentado, né, que é melhor. Mas, assim, com relação, você tem que ficar pode apoiar as costas, tem que ficar com a coluna reta por causa de alinhamento de chakras, já ouvi falar isso. A posição das mãos tem que ficar em cima do joelho, para cima ou para baixo, ou tanto faz. Olha, é o seguinte, muito obrigada por fazer essa pergunta, porque é uma coisa importante que eu esqueci de falar, tá?
o que acontece? Você deve ter uma postura reta, sem forçar. Se, para você ficar mais confortável, encostar em algum lugar, tem que encostar, mas de uma forma que a coluna fique reta. Não pode encostar que vai ficar abaulado a coluna. Tá? Eu, por exemplo, só gosto de ficar sem encostar. Agora, por exemplo, eu estou falando com vocês tudo, eu estou sobre um banco sem encosto, porque eu não gosto de encosto. Eu fico mais confortável com a coluna reta e sem encostar. Se tiver prática nisso, você pode sentar sobre uma almofada e cruzar as pernas. Mas, se você não tiver prática nisso, não faça. Fica numa cadeira ou numa poltrona. Pode ter, por exemplo, uma poltrona de braço, que você pode deixar os seus cotovelos apoiados sobre o braço da poltrona, a coluna reta, sem encostar a cabeça. Encostar a cabeça significa convite a sono. Então, cabeça sem encostar. Coluna, tudo bem, pode encostar, tá? Então, não tenho prática, vou sentar numa cadeira ou numa poltrona, na posição convencional com a coluna reta. Como é que eu vou treinar para poder sentar com as pernas cruzadas? Certo? Aquela postura de lótus. Eu vou treinar na hora que eu não estou meditando. Porque senão eu só vou pensar nas minhas pernas, que vai começar a doer, é desconfortável se você não está habituado. Então, você vai ler um livro, fique na posição e leia o livro. Vai assistir um filme, fique nessa posição de pernas cruzadas. Tá? Cada vez você vai conseguir ficar mais tempo nisso. Porque, na realidade, essa é a posição mais confortável quando você tem prática. Tá? Quando você tem prática. Então, só que para você adquirir isso, você tem que treinar antes. E não é a hora de treinar, não é a hora da meditação. A menos que você já está com mais prática, tudo isso, eu fico 15 minutos ali, com as pernas cruzadas, sentado sobre uma almofadinha. Nossa, dá uma maravilha? Ótimo, então faça. Tá? Tudo bem, gente? Então, com relação à postura, então, não encostar a cabeça, coluna reta. Tudo bem, Edinaldo? Tá ok. Daniele? Oi, Sheila. Obrigada, está me escutando bem? Pois não, pode falar, bem. Então, se puder falar um pouquinho, se já tem estudos, com certeza já deve ter, da relação da meditação com a diminuição do estresse, como se já traçaram algum mecanismo de como que acontece a melhora da diminuição do estresse. O processo, você está dizendo, o processo que isso acontece, é por tudo isso que eu estou falando, por essa capacidade que vai aumentando de relaxamento. E quando você treina esse não analisar, não julgar, não criar expectativa, você vai fazendo isso aos poucos para a sua própria vida. Entendi. Quanta expectativa que a gente tem. Nossa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Será que vai acontecer tal coisa? Será que vai ser bem aceito? Será que eu vou conseguir? Será? Né? Fica com toda aquela expectativa. Né? Quando você vai diminuindo, através da meditação, que você vai conseguindo diminuir a sua expectativa, isso vai sendo trazido para a sua vida. Entendi. Olha só quanto estresse a expectativa traz. Né? Cada pessoa que foi fazer um teste numa empresa, para entrar numa empresa, sabe o que é sofrer pela expectativa. Né? Ou pedir a mão da amada em casamento. Pode ser em qualquer circunstância. Né? Aquela expectativa, o
que vai acontecer, como será, e não sei o quê. E pode reparar, o resultado nunca tem a ver com a nossa expectativa. E a nossa expectativa só nos traz sofrimento. Entendeu? Então, esse é um processo que vai... porque a gente faz a meditação para que cada vez mais o estado meditativo faça parte de você. Entendeu? Então você vai ver... Né? Hã? É um treinamento, né? É um treinamento. Então a gente vai fazer isso, por exemplo, vocês vão ver na aula que vem, vão ver na outra aula. Em cada momento você pode transformar no estado meditativo. Sabe? E a nossa mente vai ficando menos tagarela. Ela fala demais, gente. Uhum. Não é? Demais. Ela fica lá, falando. E às vezes você não consegue nem acompanhar de onde veio aquele pensamento. Quando você vê, você está num pensamento tão alucinado que você não sabe nem como é que você chegou nele. Então, a sua mente vai ficando mais serena. Por isso é um processo que vai te levando a uma vida sem estresse. Tá? E tanto é que você vai ver, fazendo tudo direitinho, né, acompanhando esses 4 meses de aula, quando você fizer de novo o seu teste de estresse, a diferença que vai dar. Tá? E não se esqueça, né? A Fátima, né? Presta atenção no teste para a gente responder direitinho. Tá? Obrigada, gente. Agora, cadê a Lourdes? Eu estou aqui, é que eu estou sem vídeo, tá? Tá, Mas a minha pergunta é o seguinte: quando você fala da respiração, que a gente deve expirar e respirar pelo nariz, você fala só, isso deve ser feito só na hora da meditação ou em qualquer momento da nossa vida? Isso tem que ser o tempo todo? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente, até agora, né, até hoje, eu sou da área da saúde, e até hoje a gente sempre aprendeu, e às vezes também orienta os nossos pacientes para que ele possa usar nariz e boca, né? E aí você traz uma questão que faz a gente repensar e perguntar por que tem essa orientação tão errada. E aí, esses dias que eu fiquei depois da meditação que nós fizemos na sexta-feira, e que eu trabalhei mais com a respiração, da forma como você orientou, eu senti, de fato, um relaxamento. Então, isso que você coloca tem sentido, né? Mas por que a gente é orientado dessa forma? E a minha pergunta objetiva era essa, né? É só na hora da meditação ou é em todos os momentos? Não, é em todos os momentos. Por exemplo, quando é que você não respira só pelo nariz? Você está falando. A gente está falando, o ar está saindo pela boca. Então, enquanto você fala, a respiração está sendo bastante oral, né? Então, você pode estar conseguindo até inspirar pelo nariz, mas está soltando ar pela boca ao falar. Né? Fora isso, é nasal. Fora isso, é nasal. Tá? Eu acho, veja bem, achômetro, porque eu não sei de onde é que vem essa orientação, não. Mas eu acho que vem do exército americano, viu? Porque aquela coisa do estufa o peito, ou seja, a respiração torácica, estufa o peito, encolhe a barriga, né? Bom, semana que vem eu vou falar mais sobre isso, tá? Porque eu não quero entrar no tema da semana que vem. Porque a respiração, quando a respiração é nasal o tempo inteiro, até no esporte. Quem aqui pratica corrida pode tentar fazer isso. Respirar só pelo nariz. Correr respirando pelo nariz. Porque a grande maioria respira pela boca ao correr.
Quando você passa a respirar pelo nariz, no começo é terrível, você não consegue. Quando você aprende o processo, você termina a corrida sem cansar. Isso eu garanto, mas isso precisa de treino, é difícil. Você não, provavelmente no começo não vai aguentar, você vai respirar pelo nariz um tempinho e não vai aguentar mais, vai respirar pela boca. Aí vai aumentando o tempo que respira pelo nariz, até conseguir fazer a corrida todinha só respirando pelo nariz. Todo mundo que fez isso ficou abismado de ver quanta energia tinha no final da corrida, tá? Mas vamos entrar na parte respiratória mais na semana que vem. E por falar em semana que vem, nós vamos ter leitura, tá? Um estudo para a semana que vem, que vai ser daquele livro Saúde, que é o livro que eu recomendo que todo mundo tenha em casa, né? Lógico, você pode pegar na internet, mas para mim esse é um livro de cabeceira. Então, livro Saúde, capítulo O Ar que Respiramos, o ar que respiras, tá? Esse capítulo sobre o ar. Livro, mas eu vou colocar isso no grupo, tá? O livro Nosso Lar, André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 9. E o livro Os Mensageiros, também de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 42. Aliás, no Nosso Lar, o nome desse capítulo 9 é Problema de Alimentação. E no capítulo 42 dos Mensageiros, o nome do capítulo é Evangelho em Ambiente Rural. E a semana que vem a gente vai falar mais sobre respiração. Nós, sabe, quando as pessoas falam em mundo real, normalmente se fala em mundo sensorial, em aquilo que você pode tocar e tudo isso. No processo meditativo, você vai ampliando a sua sensibilidade e vai vendo que o mundo real é muito mais do que isso. Pelo contrário, isso que é chamado de mundo real é aquilo que é chamado no Oriente de mundo ilusório. Porque o mundo real está muito além disso. Tá? E esse é um processo que a gente vai chegando aos poucos. Eu não gosto de falar demais, porque aí começa a dar tilt, né? Não é muito bom. Alguém tem mais alguma questão a respeito do que foi dado até agora? Mas não se esqueçam, pode me fazer perguntas no meu WhatsApp particular, eu respondo todo mundo, pode ser perguntas no grupo. Irani, pode falar. É só para comentar isso que você falou sobre a respiração nasal. Muitos anos atrás eu tinha muito problema de garganta. E aí um médico comentou que era interessante respirar mais pelo nariz, que tinha esse negócio, né? Você vai no médico, solta o ar pela boca, agora respira, inspira e solta pela boca. Então, você aprendia a respirar, soltar pela boca. E quando eu aprendi que ele falou isso, eu comecei a respirar, inspirar e respirar só pelo nariz. Gente, olha, praticamente eu não tenho dor de garganta, porque como você falou dos cílios ali, é maravilhoso. Então, só queria dar o meu depoimento que funciona muito e a gente não sente tanto cansaço nas caminhadas, coisas assim, é muito bom mesmo. Obrigada. Que bom. Solange, pode falar, Solange, bonita flor que você, mas você é uma flor mais bonita que a outra, então aparece mais você, tá bom, Solange? Pode falar. Liga o som, querida. Boa noite, pessoal.
Boa noite. A minha, você está falando sobre esses livros e sobre esses capítulos para a gente ler. Eu não tenho esses livros. Você Vai pode ser procurar na passado? internet. Na internet tem, Ah, então tá bom. tá? Eu pensei que ia ter o trecho ia ser disponibilizado no grupo, mas Sheila, aí não tem problema. eu posso Fala. disponibilizar, pode deixar. Ah, é? Tá bom, É, então. Obrigada. Tá bom? estou falando, Maria Angela é ótimo, Tá, tá? tá bom. Tá ok, então. Então, vamos continuar essa semana. Nós vamos fazer agora alguns minutinhos de, de meditação, onde a gente vai colocar em prática tudo isso que a gente viu até agora, tá ok? Por enquanto, nós vamos continuar na mesma meditação, no mesmo processo, com as duas âncoras, a âncora da respiração e da contagem. Vão tentando aumentar a contagem. Só que tem uma coisa, se vocês começarem o seu treino respirando, inspire em 3, solta em 3, vocês vão ficar o tempo inteirinho nessa. Se for 3 e 4, o tempo todinho nessa. Não é no meio do processo eu mudo, não. Tem que ficar na mesma o tempo inteiro. Tudo bem, gente? Na mesma, se você já está no processo 3-6, fique no 3-6. Inspire em 3, solte em 6. Eu não consigo isso, então não tem problema. Faça do jeito que você consegue. Tá ok? Então, presta atenção, consciência, postura. Isso. E vamos respirar, começando agora a nossa meditação.
Muito bem. Vamos voltando. Nós fizemos 10 minutos de meditação. Então, a gente tinha começado com 5 minutos. Essa semana, passem para 10 minutos. Tentem, tá? De uma forma tranquila, sem estresse, né? Tranquilamente, vão procurando. Lembre-se, você precisa ter um espaço para você, em você. É isso, esteja em contato com você. Isso é fundamental, tá? Cuide de você, porque se você não cuidar de você, alguém vai ter que cuidar, né? Então, vamos fazer isso com muita tranquilidade. Semana que vem a gente vai estar aqui. Estou disponível a todos, mas muito cuidado com o uso do grupo. Não mandem mensagens, não mandem vídeo. Se tiverem alguma coisa que vocês acham muito bom, que vocês queiram compartilhar, passem para mim, tá? Se for apropriado para o grupo, eu vou passar no grupo, ou vou passar na hora certa, tá? Mas, por favor, para que não haja nenhum conflito de espaço dentro do grupo. Lembre-se que o grupo é muito grande, tá ok, gente? Uma semana maravilhosa a todos. Até a semana que vem. Boa meditação para todos. Um beijo.